Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um ATPC da Diretoria de Ensino de São Vicente. Vou me apresentar primeiro. O meu nome é Márcia, sou PEC dos anos iniciais, mas vou estar aí contribuindo um pouquinho com vocês na semana do ATPC de 22 a 26 do 8. Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre prática pedagógica. E o porquê falar sobre prática pedagógica? Vamos lá? A gente vai estar falando um pouquinho sobre prática pedagógica, porque a gente está voltando aí das férias, certo? Então, tem muita coisa que a gente precisa replanejar, repensar, rever, relembrar, certo? Então, os objetivos da nossa formação hoje é reforçar que a diferença entre uma autorreflexão do professor durante a aula, observando aí a sua própria prática. Então, fazer essa autorreflexão vai ajudar aí na sua organização, professor. Direcionar o professor a desenvolver um olhar mais crítico sobre as suas ações, buscando dar sentido a tudo que realiza dentro da sala de aula e nos demais ambientes de aprendizagem. Ressignificar valores e hábitos que constituem parte importante da sua identidade profissional. Então, vamos exercitar um pouquinho. Para a gente começar realmente o nosso ATPC, nós precisamos nos exercitar um pouquinho. Então, eu vou pedir aí para você, quem ainda não pegou um papel, uma caneta, dá pausa aí no vídeo, pega para você fazer as suas anotações. Nós vamos nos exercitar um pouquinho pensando sobre alguns questionamentos, certo? Então, nós vamos pensar aí o que considero como meus pontos fortes como professor e por quê. Então, nós vamos nos reeducar aqui. Vamos pensar um pouquinho no nosso papel de professor. Então, o que eu considero como meus pontos fortes como professor e por quê? Então, dá uma anotadinha aí nos seus registros. Depois nós vamos pensar um pouquinho no que a gente considera como sendo os meus maiores desafios em sala de aula. Então, qual é o seu maior desafio em sala de aula, professor? E por quê? O que posso fazer para superá-los? Será que eu posso fazer alguma coisa para superar os meus maiores desafios na sala de aula? E como tenho me relacionado aí com os meus estudantes em sala de aula? Como está sendo esse relacionamento que você, professor, está tendo com os seus alunos em sala de aula? Você está satisfeito com essa relação? Você precisa fortalecer esse vínculo? E com os outros professores, com os seus colegas de trabalhos e os líderes nas escolas em que atua, será que você precisa também fortalecer esse vínculo com os seus colegas, com a equipe gestora? E o que você gostaria de mudar? Então, se você for parar para pensar, olha, voltamos aí das férias, certo? Estamos com aí a cabeça um pouquinho mais fresca. O que eu quero mudar? Será que eu quero mudar? Eu gostaria de mudar alguma coisa dentro da sala de aula, no meu trabalho profissional? E quais objetivos eu desejo alcançar? Então a gente sempre tem que ter em mente assim: quais os objetivos que eu quero alcançar? Então, vamos fazer esse exercício? Vou deixar as perguntinhas aí na tela para vocês e vou soltar aqui uns 3 minutinhos para você aí rascunhar e pensar nessas 5 questões.
Então vamos lá. Tem um tempinho aí para vocês pensarem nessas 5 questões, para a gente começar agora realmente nosso ATPC. Lembrando sempre nos nossos registros o que respondemos aí. Será que vai coincidir com o que a gente vai falar hoje? Vamos ver? Então vamos lá. Então, para pensar aí um pouquinho, né? Refletindo aí sobre sua prática, todos esses questionamentos que a gente fez agora de início, avaliando aí tantos os pontos positivos e de atenção frente aí a todas as atividades desenvolvidas em sala de aula, analisando aí as suas características pessoais como profissional da educação, né? Com ênfase aí tanto nas suas potencialidades, assim como nas suas fragilidades individuais e de como estas impactam aí no coletivo da escola. Criamos momentos intencionais de aprendizagem na própria equipe, quando a gente para pensar nessas questões. Então, esta troca ela é muito importante para que a gente tenha essa intencionalidade de criar este espaço de aprendizagem dentre a própria equipe, entre todos os professores. E aqui vale destacar, professor, que todos os profissionais eles possuem algo a contribuir e algo a aprimorar. E aí, para tal, uma postura reflexiva mostra-se fundamental, né, de fundamental importância. Então, todo mundo tem uma gotinha de contribuição e que o que está servindo para você pode servir também para os seus colegas de trabalho. É nisso que a gente tem que pensar. E aí, então, falando de tudo isso, a gente para e fala assim: bom, gestão de sala de aula. Sim, professor, é com a gestão de sala de aula que nós vamos conseguir essa intencionalidade ao trocarmos essas experiências, ao termos um espaço dentro do ATPC. E aí eu já estou falando aí com você, coordenador, para que seus professores troquem esses aprendizados, né? Troquem essas experiências. E falando na gestão de sala de aula e o trabalho aí todo pedagógico na escola, os dois vão caminhar junto, tanto a sua gestão de sala de aula quanto o seu trabalho pedagógico. E aí eu só vou conseguir realmente ter uma gestão efetiva, né? Por meio de um trabalho pedagógico estratégico, considerando aí uma gestão com um trabalho diário, que incorpora adequações quando o professor identifica os problemas. Então, por isso, nossa reflexão lá no começo do ATPC. E ele vai planejar outras ações por meio de estratégias aí diversificadas para solucioná-los. Então, o professor ele só tem uma gestão efetiva mesmo quando ele para identificar quais são os problemas, o que está realmente acontecendo dentro da minha sala de aula. E aí, dessa forma, né, a gente traz alguns recursos que nós podemos, como professores, estar pensando e relembrando um pouquinho nessa retomada das nossas atividades depois das férias. A gente vai parar para pensar e falar um pouquinho sobre plano de aula. Então vamos refrescar aí a nossa memória sobre plano de aula, né? Então o plano de aula, ele é aquele que auxilia o professor na gestão de sala de aula, porque se eu entrar dentro de uma sala sem um plano muito bem elaborado, eu não vou chamar a atenção dos meus alunos, né? E lembrando que no plano de aula eu tenho que pensar até no protagonismo dos meus estudantes. O que eu vou pôr ali no meu plano de aula para que eu desenvolva esse protagonismo dentro da sala de aula. E é lógico que o plano de aula ele diz respeito à organização aí dos conteúdos programáticos que nós temos, né? A ser ministrado aí durante o ano letivo todo.
E aqui vale destacar que não se trata só de um documento fixo. Então, o professor ainda que acredita que o plano de aula ele é fixo, vamos tirar esse pensamento. O plano de aula ele é flexível, né? Pois pode ser adaptado aí de acordo com as necessidades de aprendizagem dos estudantes. Então eu sinto que minha turma precisa de mais atenção em algum aspecto que eu preciso trabalhar em alguma habilidade, eu vou parar para planejar aquilo, por isso que ele é flexível. Então, naquele momento não está dando certo aquela atividade que eu estou dando. Eu vou ter esta pausa e aí é o que a gente fala, né? O que eu posso fazer para superar isso dentro da sala de aula? Então, vamos sempre lembrar dos questionamentos do começo do ATPC. E aí a gente vem falar da gestão de tempos e espaços durante as aulas. Então não adianta só eu planejar, eu fazer um plano de aula bacana e eu não trabalhar com a gestão do tempo, com a gestão do espaço. Quanto vai durar esse plano de aula? É uma aula só? São duas? Eu vou usar a quadra? Não vou? Vou usar a biblioteca, a sala de leitura? Então, a gestão do tempo e do espaço durante aí as aulas, ela está relacionada à organização de uma prática aí que prioriza a competência socioemocional. Então, olha só, olha como é importante. Lembra da nossa reflexão lá no comecinho, quando a gente parou para pensar assim, os nossos relacionamentos entre o professor com a sala de aula, o professor com os seus colegas, o professor com a equipe, né? E aí, desta forma, eles se sentem acolhidos. Então, quando eu tenho esse relacionamento muito bem consolidado, eu vou criar um acolhimento e aí sim eu vou estar exercendo aí, né? O protagonismo, aí com um trabalho em equipe, com respeito ao próximo, com autonomia e confiança. Então, olha como tudo está ligado. Então, eu tenho que sempre, professor, estar relembrando. O meu plano de aula ele é flexível, ele tem que ser bem elaborado. Para que ele fique bem elaborado, eu tenho que também pensar na gestão do tempo e do espaço. Eu tenho que pensar nas competências socioemocionais que vão estar permeando aquele plano que eu criei. E aí é lógico, as evidências de aprendizagem. Então, não basta só eu fazer um plano de aula, eu saber do meu tempo e espaço e eu não colher evidências de aprendizagem, né? Então, as evidências de aprendizagem, elas são as descrições do que você vê e por isso estão ligadas à observação de sala de aula, pois é decidido antecipadamente o que observar, como observar e como falar sobre o que é observado. Então, olha como é importante o plano de aula. Então, eu só vou saber o que observar se eu tiver um objetivo no meu plano de aula. E isso aqui vale para você, coordenador, que está aí junto com os seus professores assistindo o nosso ATPC. Quando eu vou fazer um monitoramento de sala de aula, eu, como professor coordenador, eu vou apontar isso ao meu professor e, através do plano de aula dele, eu sei qual é o objetivo que eu quero observar naquela aula do professor. Então, olha como tudo é uma rede, olha como tudo está interligado. Tanto o trabalho do professor com os estudantes, assim como o trabalho do professor coordenador com os seus professores, né? E aí, desse modo, é possível perceber de maneira mais objetiva o que acontece na sala de aula. Então, quando eu tenho meu registro, quando eu observo, quando eu pontuo, eu consigo flexibilizar então o meu plano de aula. E aí ele então não fica fixo, para que eu consiga ir atrás do real objetivo que eu tenho dentro daquele plano de aula, tá? E aí a gente destaca o que se vê e não o que se pensa sobre o que se vê para compreender e pensar ações com foco
nas necessidades de aprendizagem dos estudantes. Então, olha como tudo está interligado. E aí, falando nisso, o que que é preciso eu compreender? Porque não adianta aqui eu falar para vocês assim, professores, vamos relembrar do plano de aula, da gestão de tempo e espaço, do que eu vou observar. Porque quando eu falo tudo isso, eu preciso de antemão, né? Ao planejar a minha aula, eu preciso ter a compreensão do que é habilidade. Então, eu primeiro entendo o que é habilidade para eu montar o meu plano de aula. E aí, falando em habilidade, né? O que, que seria habilidade? Então, é o saber fazer. Então, habilidade é o saber fazer, ou seja, é a transformação do conhecimento na capacidade da produção de resultados e de resolver situações e conflitos. Isso é uma habilidade. E nós temos dentro do nosso currículo, né, paulista aí as habilidades estruturantes, né? Que seriam o quê? São aquelas que precisam ser desenvolvidas para que outras habilidades aí mais complexas sejam trabalhadas. Então, isso eu tenho que ter em mente no meu plano de aula. E aí, a gente também lembra aqui das habilidades essenciais. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. As habilidades essenciais, elas são relacionadas lá pela COPED. Através do quê? Com base no quê? Com os dados das avaliações. E aqui eu quero fazer um parênteses e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação. Então, olha só, professor, como é importante a gente fazer essa pausa para relembrar de alguns aspectos muito importantes dentro da nossa gestão de sala de aula. Bom, eu tenho uma avaliação, correto? Se eu não compreendo a sua real importância e o que eu vou fazer com ela, eu não consigo planejar minha aula corretamente. Porque é através dessas avaliações, tanto externas, e aí a COPED trabalha com isso, com as externas, então ela vai lá, através das avaliações externas que existe, cria um rol de habilidades essenciais e coloca nas avaliações que são feitas pelos estudantes. Então, nós temos as APs, nós temos as sequências digitais, nós tivemos lá a ADE, né? Que seria a avaliação diagnóstica de entrada. Nós tivemos agora, depois das férias, a avaliação diagnóstica de retorno. Não temos o resultado ainda, mas precisamos nos debruçar nos resultados que ela nos oferece, assim como as nossas avaliações internas, certo? Então, as habilidades essenciais são isso, são selecionadas pela COPED para ser colocada aí nas avaliações externas. Então, para que eu entenda um pouquinho melhor aí, então, das habilidades estruturantes, a gente primeiro, então, tem que saber assim, né? O que são habilidades, então, afinal? Porque eu venho trazer para vocês habilidades, eu venho trazer para vocês habilidades estruturantes, eu venho trazer para vocês que existem também as habilidades essenciais, que são tiradas dos dados das avaliações externas, mas eu preciso compreender afinal. E aqui então eu trago para vocês um exemplo do ovo. E aí vocês devem estar dando risada, né? Nesse momento. Como assim do ovo? Para explicar, para que isso fique muito claro para você, professor. Então, olha só: habilidade, competência. Então, vamos pensar num ovo. Uma pessoa, para fritar um ovo, ela precisa ter um rol de habilidades. Então, o fritar o ovo aqui, a gente vai deixar como competência. Qual é a competência? Fritar o ovo. Mas para que ela chegue até fritar o ovo, ela precisa ter algumas habilidades. Por exemplo, ela precisa saber quebrar o ovo.
ela precisa, ao fritar o ovo, saber manusear a frigideira que vai no fogão. Ela precisa saber acender fogo. Ela precisa colocar a frigideira no local correto, em cima do bocal do fogão. Ela precisa saber colocar uma fina, um fiozinho de óleo para fritar. Ela vai quebrar o ovo. Para quebrar o ovo, ela tem que ter todo um cuidado, porque ao quebrar o ovo, ela pode espatifar tudo. Ela pode fazer uma patioqueira lá com a gema, correto? Então, olha como aí, e aí eu vou fazer vocês refletirem sobre isso. Eu posso adquirir habilidades, mas algumas habilidades podem ficar fragilizadas. Eu posso chegar à competência de fritar um ovo, mas não tão bem. Olha que interessante, porque a partir do momento que eu tive que adquirir a habilidade de quebrar o ovo e não consegui quebrar da maneira correta para colocar dentro da frigideira, essa habilidade minha já está fragilizada. Eu vou chegar na competência, posso até chegar na competência de fritar, mas eu posso queimar, eu posso fritar e deixar a gema dura, posso fritar e deixar a gema mole. Então, percebam como esse exemplo do ovo, ele ajuda na nossa compreensão na hora de montar um plano de aula. Então, se eu quero que meu aluno crie a competência, por exemplo, da leitura proficiente, eu tenho que entender que antes dele adquirir essa competência na fluência leitora, ele precisa de um rol de habilidades. Ele precisa manusear livros, ele precisa saber identificar aquilo que ele gosta de ler, ele precisa saber ler corretamente. Então, olha quantas habilidades para chegar na competência de se ler um livro, ou um texto, ou um romance, ou uma poesia. E aí a gente também vem falar um pouquinho das habilidades e competências da onde que elas saíram, né? Então, desde lá, né, da criação, do que prevê a criação da PNCC, da Constituição Federal. Então, ela vem numa crescente. Então, depois teve as leis de diretrizes e bases, e aí depois entrou lá em 2014 a BNCC, ela entra aí no PNE. Então, olha a trajetória até chegar onde nós estamos hoje, né? Isso a gente precisa saber, porque é importante quando a gente conversa, a gente saber da onde vem. E aí, olha que bacana. Eu trago para vocês a taxonomia de Bloom. Por quê? Não adianta eu falar para vocês sobre habilidades e não entender como é a construção destas habilidades. Então, olha que interessante. Quando a gente fala de taxonomia de Bloom, a gente fala de um conjunto de habilidades. Esses conjuntos de habilidades, eles foram aí criados e falados pelo psicólogo chamado Benjamin Bloom. Por isso que é taxonomia de Bloom, tá? E aí, o que esse psicólogo ele vem nos falar, né? De conhecimento. Então, ele vem desde as habilidades mais simples, e aí ela é um acumulativo de processos até os mais complexos. Então, a taxonomia de Bloom, ela é processos acumulados, tá? Dentro de uma categoria cognitiva e depende aí, então uma depende da outra. Então a anterior, ela vai depender por sua vez do suporte da seguinte. Então, uma vai ajudando a outra. Então, quando eu paro para pensar assim, bom, preciso fazer a minha recuperação lá com os meus estudantes, preciso compreender, ao criar um plano de aula aí para minha recuperação,
de que ponto eu vou partir? Então, a taxonomia de Bloom, ela ajuda muito nesse pensamento que nós, professores, precisamos ter ao fazer o nosso plano de aula, ao pensar nas nossas habilidades aí, que estão defasadas dentro da nossa turma. Então, a gente tem que compreender que a gente vai do simples para o complexo. Então, lá na taxonomia de Bloom, a gente começa lá pelas habilidades de reconhecer e relembrar fatos. Depois a gente vai para compreender. Então, depois que eu reconheço e eu relembro, né? Eu vou reconhecer para que aquilo serve, para que eu estou aprendendo aquilo. Eu vou compreender o significado dos fatos mesmo. Então, por que eu aprendi aquilo? Né? E aí eu vou aplicar em alguma coisa, né? E quando eu aplico dentro de regras, dentro de conceitos, dentro de ideias. A partir do momento que, bacana, agora meus alunos, meus estudantes já estão conseguindo aplicar. Então, o que eu vou pensar desta vez? Eles precisam agora analisar, né? Então, eles vão desdobrar a informação aí em partes e componentes para que eles entendam. Então, eles aplicaram e agora eles vão analisar. Aí depois eles vão avaliar para depois criar. Então, olha que interessante quando eu falo de uma reescrita. Ora, se eu vou trabalhar reescrita com o meu aluno, se eu vou pedir para que eles criem um texto ou de autonomia, do que eles querem escrever, então vamos lá. Para isso, primeiro, eles têm que reconhecer uma reescrita. Eles precisam estar ali focados, eles têm que ter qual é a reescrita, de que história, eu preciso compreender essa história. Depois que eu compreender ela, para que eu vou usá-la, né? Aí eu vou analisar para depois eu criar. Então, quando eu conto lá, eu vou dar um exemplo aqui de um conto de fadas, por exemplo, ou uma carta para alguém, eu preciso passar por todas essas habilidades para que no final, quando eu tô lá no criar, que é, acho que é o objetivo de todo professor, né? O aluno já tem a autonomia para fazer isso sozinho. Só que ele não cria. Então aí a gente não pode fazer o inverso. Então eu não posso contar uma história e falar mude o final. Ele não está preparado para isso. É isso que a gente tem que prestar atenção nas habilidades. Será que o meu aluno está preparado para? Será que o meu plano de aula vai levá-lo desde as habilidades simples até chegar nas mais complexas? É isso que eu tenho que lembrar, professor. É por isso de toda a nossa reflexão lá do começo. E aí, professor, a gente chega no momento que é assim. Relembramos tudo isso, mas nós temos também como professores, né? E aqui vem também uma ajuda aí aos nossos professores coordenadores, que estão sempre lá na ponta nos ajudando, é que a nossa formação ela é sempre continuada. E ela é continuada através dos ETPCs. Aí foi criado, né, pela EFAP, uma calculadorazinha, tá? Para que vocês entendam e façam lá na calculadora, né? Quais são os ATPCs que vocês precisam estar assistindo para a sua formação continuada? Porque nós sabemos que nós temos o ATPC da DE, a gente sabe que nós temos o ATPC da escola, da unidade escolar, e nós temos os ATPCs do centro de mídias, certo? Então, professor, aí na telinha de vocês, e depois eu vou estar, aqui o núcleo vai estar encaminhando por e-mail para todas as escolas,
mas a gente pode jogar também no grupo do WhatsApp eh, todos esses slides, porque você pode, através tanto do QR Code, quanto clicando no link que está aqui, ele vai redirecionar vocês para a reguinha. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Quando você clica lá, aparece essa tela para vocês. Nessa tela, ele pergunta assim: você atua nos anos iniciais, nos anos finais ou ensino médio? Se você atua aqui nos anos finais, você vai clicar aqui. Se não, você vai clicar aqui, anos finais e ensino médio. Eu fiz uma simulação e eu cliquei aqui nos anos finais e ensino médio. Aí ele vai aparecer outra tela para vocês. Ele vai perguntar se você atua em que tipo de unidade escolar? Naquela de tempo parcial, que são as regulares, ou na P? Aí eu coloquei aqui como P, tá? Aí o que vai acontecer? Ele vai perguntar para você assim: você é professor de qual área de conhecimento? Você é de linguagens? É de ciências da natureza? Matemática ou ciências humanas? Aí eu cliquei em ciências humanas e foi para essa tela aqui. Então, o professor que tem esse perfil tem este cronograma de ATPCs, então a sua formação continuada, tanto aqui da semana A, o que vocês precisam fazer, quanto da semana B. Isso aqui te ajuda também aí, professor coordenador. Se você ainda está na dúvida de quais são os ATPCs que o seu professor precisa estar fazendo, nessa calculadora fica prático e bem visível aí, bem didático para vocês, tá certo? Então agora eu vou pedir aqui para que vocês avaliem o nosso ATPC de hoje. Eu sei que 45 minutos é pouquinho, né? Dá uma vontade aí de desvendar e conhecer um pouco mais sobre a taxonomia de Bloom, que ajuda tanto a gente compreender as habilidades, a entender e entrar aí nessa gestão de sala de aula mesmo, de uma maneira efetiva, de uma maneira válida, para saber o que eu faço com as minhas avaliações, que rumo que eu vou tomar. Mas é pouquinho, né? E a gente não pode estar extrapolando o tempo aqui, porque eu também quero deixar aí pelo menos uns 5 minutos para o seu professor coordenador conversar aí com vocês. Então, nos avalie, tem o QR Code, também tem o link da nossa formação de hoje, tá certo? E como nós gravamos aqui, né, o ATPC da DE no dia 22, e a gente sabe que é o dia aí, professor, coordenador, é o seu dia, eu termino então o nosso ATPC com esta singela frase: toda orquestra precisa de um bom maestro. Parabéns aos coordenadores pedagógicos que, com coragem e amor, de mãos dadas com o professor, fazem a sinfonia da educação acontecer. Muito obrigado e até a próxima!